Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Brasileirão. Tivemos mais uma rodada, uma parte dela, né? 8 dos 10 jogos aconteceram. Lembrando que alguns dos jogos não acontecem, né? Principalmente envolvendo São Paulo, Flamengo, porque estes estão na Libertadores e por não poder fazer as viagens de volta para o Brasil, a CBF vai ter que rearranjar o calendário desses times para as suas partidas. E é um problema também para os times que estavam aqui no Brasil não puderam jogar. Por exemplo, o Goiás, ele está com 3 jogos a menos que o vice-líder, o Internacional. Então tá uma aberração. Óbvio que isso também é muita responsabilidade do calendário mal montado da CBF, totalmente apressado, que não foi feito com aquele planejamento de entender o descanso dos jogadores, tentar assim, organizar com outras competições. Vamos lembrar que o Brasileirão não vai parar para a data FIFA, ou seja, qualquer convocação de qualquer um dos jogadores vai desfalcar os times aqui no país. Então, assim, é uma situação complicada, mas os jogos continuam acontecendo. E temos um novo líder, uma rodada perfeita para o Atlético Mineiro, vendo seus principais rivais tropeçarem, alguns por incompetência, outros porque não estavam com o time completo, alguns com os desfalques, mas também não fizeram muito pela vitória. Então, assim, de qualquer maneira, o Atlético Mineiro teve uma rodada muito positiva. E é o que vai acontecendo, que é esperado. O Atlético Mineiro, ele não está mais na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Afogados. Ele então está mais na Sul-Americana, ele foi eliminado na primeira rodada. Então, assim, foram fracassos horríveis do Atlético Mineiro, dava para ir muito mais longe do que foi. Só que esses fracassos deram um benefício muito grande para o Brasileirão, porque ao invés deles pararem para ir para essas competições, jogar no meio de semana a Copa do Brasil, ou jogar no meio de semana a Sul-Americana, eles vão se focar totalmente no Brasileirão. Então, assim, eles poderão jogar com força total a maior parte das rodadas. Isso lhe dá uma vantagem estratégica muito grande, tanto contra o Flamengo quanto o Internacional. Então, assim, o Atlético Mineiro tem essa vantagem de maneira muito grande e já está na liderança com um jogo a menos, né? E não foi sem sofrimento que venceu o jogo. Mas vamos falar do Atlético depois. Primeiro jogo a gente tem que falar de Corinthians e Bahia, né? O Corinthians basicamente tá jogando com auxiliar. Pelo jeito, o Coelho vai ser o treinador que substituirá o Thiago Nunes. Acho que tá a decisão acertada, é um cara que conhece o clube, tá lá há muito tempo. É melhor do que ficar arriscando outros treinadores, né? E muita gente ficou chorando porque o Corinthians não contratou o Mano Menezes. Acho que isso daí foi uma resposta para falar que o Mano Menezes não vive seu melhor tempo. Mesmo até do Carlos Cereto do Sport TV criticando o Corinthians não fechar com o Mano Menezes. Até agora o trabalho do técnico do Bahia é fraco e não tem resolvido os problemas defensivos, que é uma das propostas principais do Mano Menezes, é fortalecer a defesa. E eles sofreram 3 gols do Corinthians. E nos cruzamentos e algumas jogadas conseguiram marcar até 2 gols. Mas isso se deve mais à fragilidade defensiva do Corinthians do que propriamente a grandes méritos do Bahia. Resumindo, o time de São Paulo foi melhor e conseguiu uma boa vitória que afasta eles um pouco da zona de rebaixamento. O Bahia, por seu lado, se não me engano, agora tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, ao lado do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino conseguiu uma vitória impressionante de 4-2 sobre o Ceará, chegou a estar 4-1. O time de Maurício Barbieri jogou muito bem contra o Ceará, que é um dos times que estavam surpreendendo, estavam bem treinados, só que também tem suas limitações técnicas, né? A gente sabe que o elenco do Ceará não é o mais forte do país, e por mais que o Red Bull Bragantino também não seja o elenco mais dourado, ele foi taticamente muito arrumado contra o Ceará. Ele entendeu o jogo, ele entendeu as fragilidades do adversário e soube explorá-las para meter um 4-1. E depois acabou levando um gol, mas de qualquer maneira foi uma grande partida do Bragantino, que teve gols até muito bonitos. Então, assim, o Bragantino faz uma boa partida, ainda tem problemas defensivos, mas finalmente o ataque mostra sinais de vida. 4 gols numa única partida tem de ser comemorado. Tivemos também Fortaleza Internacional, é aquela coisa, Internacional está poupando jogadores para jogar a Libertadores. Ele venceu agora nesse meio de semana e vai pegar o Grêmio, né, que é um jogo importante, né? O Cudê tem que vencer um Grenal, né? Ele tá com isso aí na cabeça. E por isso o Internacional não foi com força total. E acabou que o Internacional, mesmo sem a força total, teve desvantagem sobre o Fortaleza, que foi um oponente melhor.
e o Fortaleza, com o que tinha em mãos, teve até mais chance de chegar ao segundo do que propriamente o Internacional de fazer um gol. Mas isso acontece, né? Você não está acostumado a escalar o elenco, e obviamente vai haver menos entrosamento entre os jogadores. Você tem uns reservas, alguns titulares, uma parte ali eram reservas, e como eles estão menos acostumados a jogar, até pegarem ritmo de jogo, isso é um problema. Por mais que seu treinador, em teoria, seja muito inteligente, tenha feito um bom trabalho, essas situações é realmente bem complicado. Quando você pega um time que está fazendo um trabalho interessante como Fortaleza, tem que se fazer algo especial também para vencer, levando em conta as circunstâncias. Mas, de qualquer maneira, um tropeço no Internacional, isso aí a gente até consegue engolir. O que não dá para engolir é aquele tropeço contra o Goiás. De qualquer maneira, perdem a liderança do Campeonato Brasileiro. Teve Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, né, os dois Atléticos. Olha, o Atlético Goianiense para mim é a grande surpresa positiva desse campeonato. Wagner Mancini para mim é um treinador que eu critico muito na organização ofensiva, ainda mantenho minha opinião, apesar dos 3 gols marcados, mas é um cara que faz uma análise de adversário muito boa. E foi assim que ele conseguiu vencer o Santos ano passado, que era treinado por Jorge Sampaoli, né? E ele estava treinando curiosamente o Atlético Mineiro, porque ele fez uma análise muito boa das fragilidades defensivas daquele Santos e fez uma vitória de 2-0 muito meritória do Atlético naquela oportunidade. Isso porque o Mancini é um cara que treinou muito bem o time? Não, mas ele soube explorar as fraquezas. E é assim que ele está jogando. Tem um time limitado em mãos, mas está explorando as fraquezas dos adversários e assim conseguiu fazer grandes partidas, como 3-0 no Flamengo. Explorou a fraqueza pelo lado direito, já que o Rodrigo Caio estava escalado de lateral. Aí ele soube usar essa fraqueza do clube adversário para vencer o jogo. E foi assim com o Atlético. Só que o Atlético também tem seus méritos, que tem muito talento. O Savarino fez uma partida maravilhosa. O Keno, que é um dos caras que eu mais critico, né? Fez um primeiro tempo ruim, mas no segundo tempo fez o pênalti, conseguiu marcar outros 2 gols, aproveitou muito bem a falha do adversário e depois fez um belíssimo gol. Ele já tinha feito uma bola na trave e depois deu um belo gol de cabeça, teve uma excelente atuação e aproveitou muitos buracos. Mas o Atlético só mostrou sinais de melhora quando o Natan entrou em campo, porque o Natan é o meio atacante que consegue quebrar as linhas e quebrar o esquema defensivo do Atlético Goianiense. E é ali que o Atlético conseguiu ser produtivo de verdade. E o Atlético Mineiro conseguiu a virada e fazer 4 gols no segundo tempo. Teve uma excelente atuação no segundo tempo, apesar de algumas falhas. O segundo gol do Atlético Goianiense foi uma falha medonha da defesa do Atlético. O terceiro gol foi um gol de cabeça, mas isso já mais pro final. Mas o fato é que o Atlético Mineiro tem que consertar essa defesa, porque estão tomando muitos gols. E quando for enfrentar um dos times mais bem montados, isso pode custar mais caro. De qualquer maneira, é uma surpresa muito grata o Atlético Goianiense fazendo essa campanha. Tivemos também Coritiba e Vasco, né? O Vasco, que é uma das surpresas desse campeonato, anda jogando mais à frente, sente muita falta de alguns jogadores quando eles são ausências, né? O Benítez é um dos melhores jogadores do Vasco, faz muita diferença, ele consegue ligar as bolas do meio campo para o Germancano, né? Isso é uma qualidade muito boa dele, né? Ele consegue fazer a ligação do meio campo ao ataque, e sem ele o Vasco perde muito de sua criatividade, o Vasco perde muito de sua movimentação e de sua personalidade. E mais uma vez o Vasco foi muito fraco ofensivamente. E o Coritiba, que é um time que está sendo até muito bem treinado pelo Jorginho, eu acho que o trabalho dele é interessante, se aproveitou muito bem disso, acabou conseguindo um pênalti, né? E aí no finalzinho venceu o jogo. Mas antes a gente tem que falar, né? O Vasco é um time que está fazendo um bom trabalho com seu técnico, o Ramon Menezes é um técnico inteligente, mas o elenco não é bom, né? Isso a gente tem que lembrar, né? Não é elenco para estar lá em cima na tabela. O Ribamar hoje teve um lance cara a cara, ele furou, assim, foi uma coisa medonha. Não dá para aceitar uma coisa dessas, né? E o fato é que com esse elenco nem toda a tática vai resolver. E o fato é que o Vasco não é um time de topo de tabela. Se ele conseguir se manter lá durante boa parte da temporada, já é uma grande vitória. Mas é uma derrota que, na minha opinião, podia ser evitável, porque o Curitiba não é um dos times mais fortes desse campeonato. Tivemos também Grêmio e Palmeiras. Olha, o crédito do Renato Gaúcho está acabando, porque o Palmeiras também estava com ideias de usar o time misto, já não estava com toda o vapor, porque vai jogar a Libertadores também no meio de semana. E o Palmeiras, assim, ele foi melhor no jogo e depois o Grêmio conseguiu um empate. Isso é bem ruim, até porque o Palmeiras não vem tendo um grande retrospecto. Tudo bem que está muito tempo sem perder, mas está jogando muito abaixo do potencial. O time tem um elenco muito forte, mas taticamente está devendo muito. E mesmo taticamente devendo, o Palmeiras estava conseguindo jogar melhor que o Grêmio, abriu o placar, mas depois o Grêmio conseguiu um empate. Mas eu digo, o crédito do Renato está acabando, era uma boa oportunidade para vencer o jogo também. O Renato, obviamente, também teve que poupar alguns jogadores, vamos lembrar que o Grêmio também está na Libertadores. O fato é que o Grêmio deixou a desejar mais uma vez.
Eu acho que o Grêmio do Renato está bem longe de ser o Grêmio da temporada passada, que foi mais forte, que ficou entre os 4 primeiros. Acho que esse é um Grêmio mais fraco. O trabalho do Renato, para mim, mostra alguns sinais de desgaste. Tivemos também Botafogo e Santos, um jogo que terminou 0-0. O Santos foi o melhor time, né? O time treinado pelo Cuca foi o superior ao do Autuori dessa vez, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades, o que deixou até o Marinho um pouco para baixo. Mas de qualquer maneira, é um resultado que não é bom para nenhum dos dois. O Botafogo só venceu um jogo até agora, está empatando muitas vezes, não gosta muito desse resultado, porque ele precisa de mais pontos para tentar sair um pouco mais da parte de baixo da tabela. E o Santos perde 2 pontos se quiser brigar mais à frente. Então, assim, não é um resultado que beneficia nenhum deles. E os gols perdidos fazem falta neste momento. Essa é aquela partida que pode ser lembrada no futuro por causa das oportunidades perdidas. E para encerrar a rodada, surpresa, né? Jair Ventura comandando o Sport a vitória sobre o Fluminense. O primeiro tempo do Sport foi muito superior, né? Fizeram gol, foi 7 finalizações contra uma, um amplo domínio do Sport. Só que no segundo tempo, o clássico Jair Ventura, né? Já estamos vencendo o jogo, vamos retrancar. No segundo tempo foi uma finalização do Sport e 17 do Fluminense. Óbvio, o Fluminense não aproveitou as suas oportunidades, né? Tava vivendo um bom momento com o Daí Helma no começo, agora o Fluminense encara uma fase um pouco ruim, já com mais derrotas, não está conseguindo trazer muitos resultados contra times inferiores. Isso vai custar algumas posições, e o Sport é um daqueles oponentes derrotáveis. E o fato é que mesmo o Sport dando a bola para o adversário, mesmo dando as oportunidades, 17 finalizações, o Fluminense não conseguiu aproveitar nenhuma delas, o que faz dessa uma derrota bem ruim para o campeonato do tricolor carioca. E como é que fica o campeonato brasileiro depois dessa rodada ainda incompleta? Lembrando, São Paulo não jogou, Flamengo não jogou, Goiás não jogou. Então assim, como é que fica essa rodada? Atlético Mineiro é o primeiro com 21 pontos, 10 partidas. Em segundo lugar é o Internacional com 20 pontos, 11 partidas. Em terceiro lugar, São Paulo com 18 pontos, 10 partidas. Em quarto lugar, o Palmeiras com 18 pontos, 10 partidas. Lembrando que o Palmeiras é o único invicto até agora, em 10 jogos, mas são 4 vitórias e 6 empates, mostrando que empate não leva longe. Vasco em quinto com 17 pontos e 10 partidas. Flamengo em sexto com 17 pontos e 10 partidas. Santos em sétimo com 16 pontos e 11 partidas. Fortaleza em oitavo com 15 pontos e 11 partidas. Fluminense em nono com 14 pontos e 11 partidas. Sport em décimo com 14 pontos e 11 partidas. E Ceará em 11º com 13 pontos, 11 partidas. Grêmio em 12º com 13 pontos, 10 partidas. Corinthians em 13º com 12 pontos, 10 partidas. Atlético Goianiense em 14º com 12 pontos, 10 partidas. Atlético Paranaense em 15º com 11 pontos, 10 partidas. Em 16º, Coritiba com 11 pontos, 11 partidas. Em 17º, Red Bull Bragantino, já na zona de rebaixamento, 10 pontos e 11 partidas. Nem a vitória tirou o Bragantino da zona de rebaixamento. Botafogo em 18º, 10 pontos, 10 partidas. O Botafogo só perdeu 2 vezes, mas é assim, um empate várias vezes. 7 empates, 2 derrotas, apenas uma vitória. E vamos lembrar que o Botafogo perdeu grandes chances, né? Contra o Corinthians, contra o Flamengo, e eram vitórias que o Botafogo deixou pelo caminho. Bahia em 19º, com 9 pontos e 10 partidas. Em último lugar, o Goiás com 8 pontos e 8 partidas, né? Então, assim, o Goiás é o time que está devendo mais jogos até agora. E como é que fica? Quem são os artilheiros do campeonato até agora? O Thiago Galhardo ainda é o artilheiro da temporada com 8 gols, né, do Campeonato Brasileiro. Marinho é o segundo com 7, Germancano é o terceiro com 7. Assistências, o Marinho ainda continua liderando, mas está empatado com Alisson e Thiago Galhardo. Gente, essa é a minha análise da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar aí depois o que vem pela frente, né? A gente sabe que temos muitos jogos ainda para serem realizados, para pagar rodadas atrasadas, mas o fato é que tudo se desenha agora para o Atlético Mineiro aproveitar essa fase de Copa do Brasil, Atlético e Libertadores para começar a abrir uma vantagem sobre os rivais mais próximos. Enquanto o Internacional não tem muitas reservas para manter o nível do time titular e o Flamengo está com um treinador que não parece não saber o que está fazendo, a grande chance do time mineiro começar a abrir vantagem e começar a ficar confortável na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas isso só o tempo vai nos dizer. Antes de encerrar o vídeo, é claro, eu já estava me esquecendo aqui, um anúncio sobre as próximas rodadas. Teremos o jogo de Sport Recife e Corinthians no meio da semana e vamos ter no próximo fim de semana Internacional e São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio, um bom teste aí para o time de Portaluppi. Será que ele vai conseguir finalmente tirar alguns resultados? Porque está devendo muito. Atlético Mineiro também tentar aproveitar a má fase do adversário. Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Vasco vai pegar uma das piores defesas do campeonato. Será que vai conseguir arrumar?
Palmeiras e Flamengo, isso vai ser interessante. Um time que, na minha opinião, é mal treinado, mas muito talentoso do Palmeiras, contra um Flamengo que tem agora, está mostrando muita desorganização, uma defesa até muito triste até agora. O Atlético Goianiense e Botafogo. O Goianiense, para mim, parece favorito pelo que o Mancini tem feito de análise do adversário, mas Paulo Autuori também é um técnico inteligente. Ceará e Goiás é outro jogo interessante, mas na parte de baixo da tabela. O Ceará está mais à frente, mas o Goiás é um time que precisa dessa vitória, um jogo que dá para vencer. Santos e Fortaleza, outro jogo interessante também, o time de Ceni contra o time de Cuca, que tem um elenco melhor, mas o time de Ceni parece um pouco mais organizado. E encerrando a rodada, Fluminense e Coritiba. O Fluminense tentando recuperar sua melhor fase contra o Coritiba, em teoria um dos times mais fracos, mas o Coritiba vem mostrando bons resultados e não está mostrando alguma organização. Gente, também vai ter, é claro, 2 dias depois, jogos da primeira rodada não executados. Corinthians, Atlético Goianiense, Bahia e Botafogo. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.